Saudações, vigia das pessoas. Nós estamos maratonando aqui. Gente, esse já é o 25º capítulo dessa nova série efervescente chamada O Sétimo Reino da Terra. E o rei desse sétimo reino é Jesus Cristo. É esse Jesus Cristo que eu estou anunciando, não, já foi anunciado há 2000 anos, há 3000 anos pelos profetas. Eu estou aqui reverberando no monte da internet. E nós terminamos o último episódio falando que mais importante do que lavar as mãos 7 vezes é abrir a mão uma vez. Jesus disse: dê esmola a quem te pede. Dê pão a quem tem fome. Esses discursos políticos e vazios, sabe? Eu tô com nojo dessa politicagem, sabe? Eu falo isso com tristeza. Eu moro na cidade mais rica do país, sim. E eles também têm dinheiro. Mas desde que eu moro aqui, já vai lá para 20 anos, a mesma turma de políticos estão se revezando no poder. É por isso que eu falei nos vídeos anteriores aí que eu gostaria que a coisa mudasse um pouco. Vamos acabar com esse sistema eleitoral verticalizado e vamos pulverizar as ideias. Porque são 5.000 municípios. Então vamos trabalhar com mais autonomia. Trazendo aqui para a educação, nosso município tem quase 200 escolas, seguramente mais que 100. E eu sempre comento nas reuniões que eu estou: por que não temos 100 ideias diferentes? E a secretaria, os gestores, ficariam observando. E aí vai se fortalecer as ideias melhores. A vida seria muito mais pulverizada, seria muito mais oxigenada. Seria uma vida muito mais com sentido. Hoje nós estamos vivendo uma vida burocratizada. Para você ter ideia, antigamente nada. Há 20 anos atrás, você queria ser estagiário na área da educação, por exemplo, você ia na escola, se apresentava e você já começava a estagiar. Era um estágio não remunerado. E parece que hoje o estágio está remunerado, não sei. Mas eu estou falando da burocracia, que está muito grande e está horrível. E aí você começava como estagiário e ainda existia a possibilidade de você ser contratado pelo diretor da escola. Eu, por exemplo, fui convidado a trabalhar no meu primeiro ano da faculdade, só que eu não quis. Agora, hoje não é mais assim. Hoje está tudo tão burocratizado. Está tudo tão engessado. Nós somos como autômatos. É por isso que eu estou falando isso. Entende? Imagina, se eu estou na cidade mais rica do país, sim, eles também têm dinheiro. Imagina nos outros 5.000 municípios. E agora tem um TSE superior lá, ditando tudo como deve ser. E nós já vimos a prova. É só observar a última eleição presidencial, porque o sistema está roto. O sistema é uma cisterna rota. Não adianta. Tudo que for feito por esse sistema não vai poder dar certo. Porque eles não estão fazendo o que devem ser feito. O TSE, por exemplo, deveria barrar todas as pessoas que oferecessem perigo para a municipalidade, para o erário público. E nós vimos que eles falharam terrivelmente. E estão falhando ainda. Então nós precisamos de ideias novas.
Precisamos de pluralidade de ideias. E a gente vê que o país está engessado numa mesmice que é terrível. Nada acontece de novo embaixo do sol. Você está vendo, o sol já está nascendo. As pessoas estão indo para os seus trabalhos. Vão com Deus. Precisamos de pluralidade de ideias. E Jesus falou aqui do sinal de Jonas. E Jesus falou que os olhos são como luzes. Então nós temos que olhar as coisas com bons olhos. Então, agora o fariseu interrompeu Jesus, assim como eu interrompi o vídeo. Não foi por maldade não, é que os meus inscritos... Bom dia, cavaleiro. Quer falar bom dia aqui no YouTube para os meus ouvintes? Vão com Deus. É pai e filho? Vão com Deus. É a cara de um e o focinho do outro. Então, o fariseu, ele interrompeu ele interrompeu o discurso de Jesus e falou: para aí, Jesus. E Jesus parou. Ele falou: vem comer na minha casa. Jesus obedeceu. Foi. Ele nem terminou o sermão, mas ele estava falando já há tantas horas. Foi lá. E aí o fariseu, ele censurou Jesus por não ter lavado as mãos. Mas Jesus não comeu com as mãos sujas, Jesus lavou ali as mãos. Só que ele não lavou 7 vezes que o ritual mandava. A lei do ritual mandava. E aí Jesus fala: vocês estão doidos. Vocês estão preocupados com a parte exterior do copo e não estão cuidando da parte interior. Quem fez o corpo de vocês, a parte que aparece, também não fez a parte interna, não fez o seu coração? Adianta você ficar arrumando as unhas, arrumando o cabelo, trocando ali aqueles, como é que é? Trocando sobrancelhas artificiais, cílios, tudo bonitinho, e por dentro está todo podre. É isso que Jesus está falando. Loucos! O que fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, escribas, fariseus... Aliás, ele não falou escribas não, eu que estou entregando os coitadinhos. Ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Vocês dão oferta na igreja, estão dizimando. Tudo aí vocês dá 10% para a igreja. Mas estão esquecendo da justiça de Deus, do amor de Deus, do juízo de Deus. Importava fazer essas coisas. É importante que você contribua na igreja, mas não deixe de fazer aquelas outras. Valorizar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações na praça. Ai de vós que gosta de ser homenageado. Palma para fulano. Gente, eu detesto quando alguém bate palmas na igreja. Ah, é para Jesus. Mentira. Essas palmas são para exaltação humana. A igreja de Deus, ela precisa ser diferente. Não podemos nos conformar com o mundo
ou não podemos entrar na forma do mundo. Não podemos viver de forma que o mundo vive. Forma é um outro tipo de dizer a mesma coisa. E o sol está nascendo lá atrás. Ai de vós. Ah, agora ele colocou os escribas. Eu sabia que os escribas estavam aqui também. Porque cada fariseu, os fariseus eram mestres da lei. Cada mestre da lei tinha um escriba que ia ali para auxiliando, escrevendo, fazendo tudo. Bom dia, jovens. Querem falar bom dia aqui no YouTube para os meus amigos? Ah, mas eles não ouviram. Amanhã o senhor passa aqui mais animado, tá bom? Vai com Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como sepulturas que não aparecem. Na versão mais antiga, fala muros, sepulturas caiadas. Bom dia, amor. Sepulturas pintadas. Eles pintavam e ficava bonitinho. No último vídeo que eu fiz lá no Campo Santo, eu mostrei a sepultura da minha esposa. Quem notou viu que a sepultura foi pintada de azul. Fui eu quem pintou. Por que eu pintei de azul? Porque azul é a cor que a minha amada Flor mais gostava. Ela adorava o azul do céu. Ela adorava a cor azul. Eu já gosto do amarelo. Então a minha cor preferida é amarelo. Mas Jesus disse: pare de se preocupar com os túmulos dos profetas, porque vocês os mataram. Tem graça isso? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. Mestre, o senhor está falando contra nós. Eu convidei o senhor para comer aqui esse manjar de deuses, esse banquete, e o senhor está falando contra a gente? Como é que é isso? E ele diz: sim, estou falando contra vocês, sim. Ai de vós também, doutores da lei. Aqui ficou uma separação, não é? Porque existem várias turmas. Tem os fariseus, os escribas e agora os doutores da lei. Então é muita gente. Estou falando contra vocês também, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos, tocai nessas cargas. A lei de Deus, que eram 10, elas viraram na mão dos fariseus, dos doutores da lei. Elas viraram 613 leis. Coitadinho do povo, vivia sobrecarregado. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Vocês ficam aí pintando, colocando mármore nos sepulcros dos profetas, mas foi os vossos pais que os mataram. E vocês também estão sendo testemunha disso. Vocês estão sendo culpados, porque agora vocês querem matar o maior dos profetas. Vocês estão se levantando contra Jesus Cristo. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns, perseguirão outros, para que desta geração seja requerida
o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Sim, eles mataram vários dos profetas, mataram todos os apóstolos, com exceção de um, João. Mas eles mataram Estevão, então eu posso falar todos. Todos os apóstolos. E mataram Paulo também. Então Jesus continua falando: o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. E eu acrescento aqui, todos os mortos, inclusive os apóstolos, inclusive o justo Estevão, inclusive os arautos da reforma, Rus, quem mais? Lutero não foi morto, mas sofreu perseguição, foi excluído da igreja. Hoje, em 2017, fizeram um selo comemorativo à reforma. Eu pergunto para os católicos de plantão: ele foi restituído à comunhão dos santos católicos? Não. Ou se foram, me corrija aí, por favor. Porque a igreja mãe perseguia e ainda persegue e perseguirá. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Vocês explicam a lei de Deus, mas vocês estão impedindo as pessoas de aceitarem, e vocês próprios não estão aceitando. O sol da justiça, Jesus Cristo, está nascendo aqui. Assim como o sol alumia o mundo de manhã, Jesus Cristo ilumina-nos toda manhã. E vocês não estão ouvindo isso. É isso que ele está dizendo aqui. E dizendo-lhes isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de apanharem da sua boca alguma coisa que o acusarem. Eles apertaram Jesus perguntando coisas difíceis para que ele dissesse alguma coisa que pudesse ser usado contra ele, assim como fizeram com Estevão. Estevão foi morto por algo que eles disseram que ele disse. Jesus foi morto por algo que disseram que ele disse. Falaram assim: Jesus disse que destruiria o templo e construiria em 3 dias. Mentira, Jesus não disse isso. Agora, uma coisa que é verdade, Jesus disse que era Deus. Eu sou. Eu sou. Quer dizer, essa sentença foi verdadeira. Jesus morreu porque disse que era Deus. Aí tudo bem. Mas Jesus não disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Quando Jesus disse que reconstruiria o templo, ele estava falando do seu próprio corpo, o templo Jesus. Ele disse que ele morreria e ressuscitaria em 3 dias. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas. Com certeza aqui o almoço já tinha acabado, não é possível. De sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Aqui está falando claramente. Alguns dos discípulos acharam que era porque que não podia comer lá na casa dos fariseus, usar o fermento dos fariseus. Jesus não disse isso. Jesus disse: para com essas doutrinas falsas.
dos senhores da lei, dos doutores da lei. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregoado. Aqui eu vejo uma repreensão. É claro, o texto era para os senhores da lei, mas aqui eu vejo uma repreensão aos políticos modernos, aqueles que fazem conchavos nos escritórios e das grandes empresas. Lembra? Grandes empresas entraram em grandes corrupções e confessaram essas corrupções, mas as que não foram confessadas serão mostradas abertamente a todos quantos quiserem. Bom dia, cavalheiro. Vai com Deus. Eu digo-vos, meus amigos, disse Jesus, não tem mais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Tá vendo? Eu gostei dessa versão aqui. Porque alguns dizem que matam o corpo, mas não matam a alma. Essa versão aqui, que ela é mais arcaica, ela é antiga. Ela tem uma expressão bem gostosa. Ela fala: não temam aqueles que matam o corpo, mas depois não tem mais o que fazer. Mata o corpo, acabou. Mas eu vos digo, temam aquele que depois de matar tem o poder para lançar você no inferno. Eu digo, a esse temei. Então a quem é que você tem que temer? Não a quem pode te matar, mas não pode fazer nada contra você. Só pode te matar, não pode fazer mais nada. Temam a Deus lá no céu, que pode te matar e ainda pode te lançar no fogo quente do inferno. Para aqueles que creiam nisso, né? Porque Apocalipse diz: o inferno, o lago de fogo e enxofre, é a segunda morte. Então aqui o texto está dizendo: não temam aquele que pode te matar uma vez, mas tema aquele que pode te matar pela segunda vez. Apocalipse disse: esse é Deus, o grande e poderoso. Não se vende 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois, porque vocês valem mais do que passarinhos. E digo-vos que todos aqueles que me confessar diante dos homens, também eu, o Filho do Homem, o confessarei diante dos anjos. Está ouvindo aqui? Bom dia, cavaleiro. Deus está dizendo aqui na pessoa de Jesus: você confessa a sua fé em Jesus, você entrega a sua vida a Jesus, e Jesus entrega a tua vida para Deus. Ou seja, se você aceitar a Deus como seu Senhor, Jesus aceitará você como filho. É isso que Jesus Cristo está falando aqui. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Jesus vai te apresentar para Deus como irmão de Jesus. Ou seja, você será filho de Deus também. Ouviu? Tá gostoso? Gente, eu tô adorando ali o sol nascendo. Adorando, eu tô gostando muito, viu? A gente não pode adorar o sol. A gente tem que adorar aquele que fez o sol. A gente tem que adorar o vigia das pessoas, porque foi ele que nos trouxe o sol para nos aquecer. É ele que nos aquece por dentro, por meio de seu Santo Espírito. E quem negar a mim, disse Jesus Cristo, será negado diante dos anjos e de Deus.
Ora, se você não quer viver comigo aqui, eu vou falar, como a parábola das virgens: não vos conheço. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Ah, você quer falar mal de Jesus Cristo? Pode falar. Eu te perdoo, está dizendo Jesus Cristo. Mas se você falar contra o Espírito Santo, se você pecar contra o Espírito Santo, não será perdoado. O que é pecar contra o Espírito Santo? É atribuir ao inimigo de Deus as obras de Deus. Deus faz uma cura e você fala: foi o diabo que curou. Porque Jesus tinha expulsado os demônios lá dos homens endemoniados, e os homens lá falavam: não foi Deus não. Esse homem está possuído por demônio. E foi esse poder que libertou esse lunático. E Jesus fala: esse pecado, bom dia, Salvador. Bom dia, jovem. Vai com Deus. Amém. Então, quem é o Espírito Santo? É um outro Consolador, como Jesus, que vive dentro de nós. É melhor do que a situação dos discípulos. Por quê? Jesus vivia ao lado deles. Entende? Jesus vive ao lado de nós, enquanto o Espírito Santo vive dentro de nós. É outro Consolador, mandado por Jesus. Então estamos em melhor condição. Pai do céu, vigia das pessoas, aquele que fez o sol, manda-nos o Espírito Santo para que possamos ser testemunhas verdadeiras tuas. Depois, eu estou me perdendo aqui. Eu preciso voltar aqui porque eu ia falar isso e acabei não falando. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, até o sangue dos profetas, Estevão e outros, será requerido desta geração. Apocalipse disse que o sangue das... A alma dos justos estão embaixo do altar clamando. O sangue está clamando. E por isso alguns dizem que estão lá no céu, embaixo do altar, vivendo um monte de gente. Não é isso, meu irmão. É o sangue que está clamando de todos os justos, desde Abel até Estevão, passando pelos apóstolos até os arautos agora da reforma. Então esse sangue estão lá embaixo do altar clamando a Deus: até quando, Senhor, o Senhor não nos vingará? Todo aquele que disser palavra contra Jesus será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quem falar contra Deus não será perdoado. Porque Jesus era Deus, mas ele deixou a sua divindade, estava aqui como homem, e eles estavam apertando a Jesus, quer dizer, colocando Jesus contra a parede, fazendo perguntas difíceis para pegá-lo na curva. Talvez Jesus esteja falando disso. Mas vocês podem me apertar, mas vocês não podem blasfemar, dizer contra Deus, contra o Espírito Santo. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Jesus está dizendo aqui: não importa os doutores da lei fazer pergunta difícil para você.
Não se preocupa porque você não fez faculdade de teologia. Já pensou se todo mundo que fosse salvo tivesse que fazer teologia, faculdade? Se você conseguiu essa graça, amém. Mas não despreze o menino que não foi fazer faculdade, porque teve que trabalhar de sol a sol para alimentar a família. Porque o pai morreu, porque o pai foi embora. Porque a esse será dada a sabedoria direta do Espírito Santo. É bom estudar, claro, continue se você puder. Mas se não, não se atormente, porque Deus, ele pode se revelar a qualquer um. Tem uns vídeos aí atrás que uma pessoa que estava passando aqui, até esqueci o nome dele, ele disse que lê a Bíblia, mas não lê nada mais, só a Bíblia. O Espírito Santo faz ler. E com certeza o Espírito Santo nos fará entender aquelas passagens que a gente não entende muito. Porque afinal essa Bíblia foi escrita há 2, 3 mil anos atrás. Então não vamos entender tudo literalmente como entenderam as pessoas para quem foi escrito. Mas o basicão a gente entende. E o basicão, meu irmão, é isso, minha irmã, que eu estou fazendo aqui. Então preste atenção. Aceite o nosso chamado. E o chamado é: venham, vejam o que a Bíblia está dizendo. Não seja levado por ventos de doutrinas modernas. As bases do Evangelho já estão colocadas aí. São 12 as colunas, os 12 apóstolos. A igreja vai remando. Entende? O sol está maravilhoso, mas eu tenho que ir, senão eu vou acabar chegando atrasado. Eu ia ficar mais um pouquinho aqui, mas eu queria que o sol se levantasse um pouco mais. Mas já está bonitinho, né? Eu gostei desse ponto aqui. Será que esse caminhão vai ficar aqui até amanhã? Deixar um bilhete aqui pro motorista. Por favor, não tire o caminhão. Vou mostrar pra você aqui, ó. Eu tava caçando um lugar onde eu poderia falar de modo que o sol pudesse ir nascendo lá no horizonte. Aí eu achei esse caminhão maravilhoso aqui, ó. Mercedes-Benz. Tá aqui parado, daqui a pouco o trabalhador vai sair e vai trabalhar. Mas amanhã eu vou criar também esse espaço, porque o celular estava aqui, ó, grudado aqui no limpador de brisa. E foi realmente uma experiência muito gostosa. Eu gostei muito. Bom dia! Estão indo dirigindo para a escola? Vai com Deus. Bom dia, cavalheiro. Bom dia. Quer falar bom dia para meus amigos no YouTube aqui? Estamos ao vivo. Bom dia. Mas chega perto, homem. Prazer, meu nome é Cícero. Léo. Léo, Bom dia. você é o segundo Léo que eu encontro aqui no canal. Entra lá, Vigia das Pessoas. Beleza. Vigia das Pessoas, não esquece. Olha que caminhãozão legal, gente. É o Mercedão, agora que eu tô lembrando. Quando nós fomos do interior para a cidade, a gente foi num acho que foi no Mercedes desse, parece. E ele fazia um barulhinho, tinha sabe, no escapamento, que fazia aquela musiquinha. Não sei fazer, mas lembrei. Idos dos anos 70. Bons tempos aqueles. Bom, agora que eu te apresentei o sol, te apresentei a palavra, agora posso ir trabalhar. Eu vou fazer a saudação final e vou gravar mais uns minutinhos, tá? Até eu chegar ali. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti.
Que o vigia das pessoas te dê paz, toda a paz.